Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai falar de um. A gente fala escola literária, mas na verdade é uma interface associativa onde marca a sociedade sobre padrões de transmitir valores. Né? A mídia, ela nunca foi, ela nem sempre foi aquilo que a gente tem considerado ser atualmente, né? Até porque os recursos tecnológicos não eram tão avançados assim dentro das matrizes de compreensão a partir dos processos de comparação de valores por bases de referências que meio que domestificam os seres a partir dos lados cognitivos. É por conta de um apreço de empreendimento notável, né? A gente tem a notação científica e a sabedoria que isso traz a vantagem dos seres, principalmente nos tratamentos de dados, onde eles sabem que nós valorizamos dentro da arte da perfeição, da arte de levar em conta o plano em que a gente acompanha, né? Dentro desses lados de encelhar, né? Com os selhos, né? Os selhos modular. E aí, né, nesse vídeo a gente vai falar, vocês já devem estar vendo aí o título, do barroco. E o barroco, ele é uma forma de exponenciar um lado de concernir, né, os veículos de relações dos seres nas transduções das relações com as matérias, que na época é, consi, considificavam, né, as eventuais personalidades, os eventuais artistas. E aí o que acontece? O lado do barroco floresceu em uma diversidade de campos, até porque essa é uma época que a gente fala de uma revolução agrícola. De um lado, de pegar o barro e desimplantar daquilo que desacresce ao ser, ao estado de ser, à associação de seres, alguma segurança, né? E aí isso veio cicatrizando a acidificação dos seres, a acidiconhecimento, a fome, a ciência por trás da natureza que nascia do barro. Então, dessa sementinha e desse barro, essa ocupação desse gradiente de sabedoria, de se relacionar com essa especiaria, fez com que os artistas dessem aos planos das artes as suas transformações convenientes, por causa das sutis simetrizações, né? São centelhas de semelhanças que os artistas procuram nas notas, suavidamente. Porque vejam só, até mesmo o acordo sonoro, ele diz a parte de uma corda bem esticada em uma referência
de modelo de ressonância, de ressoar a vibração. Então existe um cálculo de vibratória para dispor sobre uma camada, sobre um orifício de ressonância, uma expressão, uma exponenciação dessa vibração que vibra, e dessa vibração faz um cálculo de desflorescer. E é isso que acontece com os vasos das plantas, onde nascem das sementes centelhas de energias solares dentro de um barro que diz proteger e investir reações químicas para proporcionar rendimento químico luminescente, né? Que a gente fala dos rendimentos dos rendimentos de sabores, entre não só o prestígio de saborear como alimento, mas como um cheiro. São sabores sensoriais, são os dígitos sensoriais. E o barroco investe muito nisso. E a gente vai começar a ver isso agora. Vê? Então, vocês estão escutando de Antônio Vivaldi. Não, na verdade é o Dieterich Buxtehude, Cantate Domino. Agora sim, Antônio Vivaldi. Allegro do moteto para soprano e orquestra. A expectativa sensorial, ela é muito forte nessa arte. Vejam só, o barroco, ele desesporta a sensorialização, né? O lado desse aporte que nosso organismo vivo tem, né? Sobre esses efeitos da natureza. Então existe um investimento artístico muito grande para esses lados, né? Vejam, a gente tem a arte das esculturas, a pintura, a poética, a medicina, né, a transcendência, com vários temas, né? Você tem até mesmo a arquitetura sendo banhada por esse coeficiente transmitido na sociedade, transduzido pela similaridade, a assimilação do homem com a natureza. E aí os contrastes, né? As geometrias entre os contrastes. E aí a gente tem, vejam só, o claro e o escuro. E aí em todas as obras a gente vai ter sensorialmente alguma relação nesse sentido. Veja bem o Caravaggio.
o bem e o mal, o claro e o escuro, o doce e o azedo, é, o doente e o saudável. Vejam só, é uma dicotomia, a fome e a sacieza, né? A riqueza e a pobreza. A divindade, o belo, a civilização, né? Olha só as catedrais. Olha que lindo. John Van Brugge, Palácio de Blenheim. Então, a sociedade nessa época, a autoridade estava não só no que é belo, mas o que é belo e bem, é, bem sensorial, muito sensorial. Então, existia esse empoderamento que nós, seres humanos, temos a capacitância de sentir. Vejam só na música, na orquestra, é, esse lado sensorial, ele desafirma quase que estatisticamente sobre a população, de que algo é bom e de que algo é ruim pelo espelho do homem. E aí a gente consegue essa notação porque é quase que a natureza falando. E nós imitamos a natureza para poder falar, porque isso preserva a vida, preserva a natureza em nós. Olha só como que é muito contrastante, alto e baixo. Como se fosse uma marcha, né? Ao Arcângelo Corelli. Então esse é um barroco que a gente vai ver hoje. Ele vai do século XVI de 1601 a o século XVIII, 1700. 1800. Não, é 1700. Posso estar enganado. Alba. Realmente, a gente tem uma sensação de entrada e saída. Entrada e saída. O tempo todo. É como se a gente estivesse o tempo todo entrando em portas e saindo em portas. Então, é muito a importância se sustenta no barroco. Então, a chave para entender o barroco é isso. É que a importância se sustenta no barroco, como se fosse a semente.
a semente da vida, que nos permite renascer pelo espelho das vidas que vivem sobre e por nós. Então, é excelente. Vamos lá, ó. Barroco, século XVI ao século XVIII. Estilo marcado pelo contraste. O barroco apresenta duas figuras de linguagem recorrentes, isso é, a antítese e o paradoxo. Essa escola literária também possui visão pessimista e mórbida. Duas características importantes presentes nas obras desse período são o ocultismo, jogo de palavras, e o conceptismo, jogo de ideias. Saiba mais sobre o estilo barroco, né? Então vamos lá. Primeiro a gente pode dar uma mergulhadinha aqui, ó. Esse B aqui, ó, vem de uma compressão. Tá vendo? Você tem um arco. Na verdade, a gente tem vários arcos no ar, na atmosfera, nas sensações. Então, imagine que isso aqui, ó, para nós emprega sensação. É como se a gente desse uma pressãozinha aqui, ó. Isso aqui, ó, representa um ponto de uma que vai modificar, que é como se a gente tacasse uma pedra. A gente tacasse uma pedra ou apertasse, fizesse alguma coisa. Então, esse ponto é igual a uma uniformidade, né? Você vai uniformizar com um relevo, apresentar um relevo em uma matéria, em um plano. E olha só o que acontece. Sempre tem o 1 sobre um plano e o equilíbrio o equilíbrio estático desse um móvel, que representa isso daqui, ó. Né? Então a gente sempre tem esse 1 que tende a equilibrar aqui, ó. Né? E aí o B ele representa basicamente isso. Ele tem dois blocos aqui sobre a pressão exterior, ó. Imagine que esse encontro aqui, ó, é a pressão exterior. Vamos pôr que é a pressão exterior do organismo. E aí o organismo ele desenvolve arcos interiores que acusam, que reagem à pressão exterior. Então, esse interior aqui, ó, faz arcos. E esses arcos, eles buscam a melhor atomística, a melhor estatística, a melhor habilidade elétrica para poder desapressionar esse exterior. Então o bar ele é basicamente isso. E isso acontece quando a gente desenvolve o contraste, né? Aqui, ó, Rocco, contraste. E o contraste, eles são blocos parecidos, porém que têm
suas nuances diferenciais. Roco, né? Roco. Tá vendo que a sonoridade é semelhante? Só que a gente tem o R e o C que diferenciam a vibração do O no final. Então eu posso ter um Ró e um Có aqui, ó. Dois tipos de arcos. Isso já é uma bela de uma interpretação para que é chave. Barroco. O barroco é um estilo que dominou a arquitetura, a pintura, literatura e a música na Europa no século XVII. Então vamos escrever isso daqui. Pintura, literatura, música e arquitetura. O que todos esses estilos artísticos convergem? Olha, eles convergem o lado sensorial do ser, que diz comparar contrastes, que faz com que ele desenvolva o arco de antecer denominação exterior. Tá vendo? Imagine que esse aqui é um ser. E olha só, não tem o arco e o flecha? Tudo isso desenvolve em nós, ó, nesse essa reação de um foco, de um contraste, de um encontro, uma colisão. Por isso toda a cultura desse período, incluindo costumes, valores e relações sociais, é chamada de barroco. Então tá vendo aqui, ó, toda a cultura. A cultura, ela assente a medialização, o lado da midiática, imposição de incluir na sua essência, na sua atmosfera, no seu investimento, olha só, valores relacionados a essa esfera. Valores que compactuam essa pressão nesse dado momento da época. Essa época surgiu no final do Renascimento e manifestava-se por meio de grande ostentação e extravagância entre os grupos beneficiados pelas riquezas da colonização. Então, vamos escrever isso aqui, ó. Riquezas da colonização. Lembrando que a colonização é uma reação do mercantilismo, né? Riquezas da colonização, renascimento. E a gente tinha os reis se enriquecendo e até mesmo contratando os mecenas. Bom lá, características do barroco: arte rebuscada e exagerada. A arte barroca é bem rebuscada para aquilo que a gente tem atualmente como arte, né? Vamos pegar até mesmo a música, né? É um lado sensorial que eu gosto muito. Olha só.
Não somente a música, mas as imagens também. Olha que legal. Tá vendo? A gente tem a própria moldura que vai desenfocar, ó, que vai focar para nós o conteúdo primo, o conteúdo direto da linha da gravura, né? É belo. Veja só. E aí tudo que é para brilhar tem um espaçamento com traços que desenvolvem uma certa adequação de cores no sentido desescalar, né? Do menos pro mais. Olha aqui, que legal. E aí aqui, ó, perto da figura existe outro contraste. Então é uma variação muito grande de contraste. É uma complexidade muito grande da pintura. E até mesmo isso está nos traços da anatomia dos seres. E aí a gente tem os seres angelicais. Cara, isso é lindo. Esse é um período que eu acho muito interessante. Veja só a ornamentação. Então a gente tem essa arte rebuscada e exagerada. Porque a gente quer engrandecer o lado sensorial. A gente quer falar a verdade a partir da sensorialização. Então, a verdade a ver sensorialização. Então, essa é uma época muito pautada nesse lado sensorial. Porque hoje em dia as pessoas facilmente enganam a sensorialização. Hoje em dia é muito fácil as pessoas sentirem prazer e dizerem que não estão sentindo. Arte rebuscada e exagerada, valorização do detalhe, né? Então a gente tem uma coisa rebuscada com muito detalhes. E os detalhes eles ajudam a fazer uma certa qualidade de aspersão do campo de foco, do campo tratado. Então é como se é igual eu falei assim, ó, fosse desenvolvendo portas, entradas e saídas o tempo todo para esse sentido sensorial, porque isso faz uma certa aspersão, um certo atrito, qualidade de atrito, para que esse comportamento do ser em tela, em virtualidade, no sentido artístico, seja complexo mesmo, seja rebuscado, seja quase que uma verdade. Que essas entradas e saídas não deixem com que ele desconecte desse campo. Então a gente tem esse tempo todo. Por isso que a gente tem essa arquitetura muito cheia de detalhes. Dualismo e contradições. Então, isso aqui, ó, ajuda a perfundir lógica
no sentido da virtualidade, da conexão imaterial dos seres. Então a gente tem esse dualismo, esse sim e não, esse lado entrada e saída, sim e não, esse contraste. Obscuridade e complexidade, que faz com que as pessoas se percam na lógica, aspirando, fazendo esse atrito de pensamento sobre a obra, sobre as artes. Porque é isso que a gente faz com as plantas, né? Se você for pensar na arte barroca, no sentido do barro que faz nascer a sementinha, a gente para e fica pensando, mas como isso é possível? Né? Isso é ciência, né? A gente faz isso hoje em dia de uma forma mais complexa, igual eu falei, de uma forma mais tecnológica. E aí isso perde um pouco essa imersão. Ou ganha outro tipo de qualidade imersiva, uma qualidade mais técnica. O barroco literário, cultismo e conceptismo. Esse aqui é o lado literário, o lado das escrituras, do escrever. E aí o cultismo é um estilo literário que se caracteriza pelo jogo de palavras que foi utilizado no período barroco. Então o cultismo é uma forma de você jogar. Vamos pegar a literatura. E aí você tem um universo de palavras. E aí o cultismo, ele vai embaralhar sentidos com as palavras para causar sensação, né? Então, quando você lê um soneto barroco, vamos pegar um soneto barroco aqui, ó. Augusto dos Anjos, soneto barroco. Será que esse é o... Vamos ver se ele é do barroco. Não, esse é simbolismo, né? Vamos por aqui, ó. Poetas barroco. Gregório de Matos. Vamos pegar um poema do Gregório de Matos. Um pouquinho de diabo. O discurso persuasivo de diabo. Deus e vem. Poemas selecionados. Gregório de Matos. Vamos ver o poeta. A inconstância dos bens do mundo, atos de arrependimento. Vamos pegar esse primeiro mesmo. Ao braço do menino Jesus. A gente vai ver aqui o jogo de palavras. O todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é a parte. Mas a parte o faz todo sendo parte. Não se diga que é a parte sendo todo. Em todo o sacramento está Deus todo. E todo assiste inteiro em qualquer parte. Em qualquer parte sempre fica o todo. O braço de Jesus não seja parte, pois que feito Jesus em partes todo, assiste cada parte em sua parte.
não se sabendo parte deste todo, um braço que lhe acharam sendo parte, nos diz as partes todas deste todo. Então, viu esse jogo de palavras com o todo, abrindo pro lado religioso, lado desse paradoxo. Então, a gente tem essa questão. O conceptismo, ele vai ser um estilo barroco que se caracteriza pelo jogo de ideias. Nesse estilo, os escritores utilizam retórica aprimorada e conceitos para apresentar várias ideias e construir um raciocínio lógico e racionalista. Então foi basicamente isso que a gente viu aqui, ó. Conceptismo e cultismo. A arte barroca na Europa. Cara, que tempo incrível. Não que o nosso não seja, mas é que a burocracia hoje em dia ela é muito tempestuosa. Arte barroca. O estilo barroco iniciou na Itália, sendo posteriormente desenvolvido em outros países europeus. Então, como arte barroca. Início na Itália. Eu não acredito nisso não, só que consideravelmente cientificamente por dados, a gente tem esse conceito, né? Essa conceituação, que começou na Itália, sendo posteriormente desenvolvida em outros países europeus na pintura, arquitetura, escultura, música e literatura. O barroco na Itália. A Itália foi considerado o berço do Renascimento e da arte barroca, onde diversos artistas se destacaram. Então, que país, né? Bacana. A Itália. Caravaggio, 1571 a 1610. Caracterizado pelo rigor de suas obras. O que é o rigor? O rigor é você ter uma certa marca entre a pintura, né? Você tentar fazer o mais perto da perfeição de suas obras. Caravaggio pintou temas religiosos onde explorava o contraste entre luz e sombras. Destacam-se a captura de Cristo. Por que o contraste de luz e sombras? Quando a gente está servindo aos sentidos e quer o mais verdadeiro possível, a gente pensa no serviço, ou seja, em como servir a dor. E quando a gente fala dos olhos, né, ou seja, a gente fala de pinturas, é claro que a pintura ela vai mexer uma porcentagem muito maior nos olhos, né, do que nos outros órgãos sensoriais. Então, esse lado de domar os contrastes de cores ajuda a criar um plano visível muito mais sensorial.
Porque não é sentimental, é sensorial, entendeu? É sensorial, porque é como se as pessoas elas conseguissem andar com os olhos, andar com os sentidos. E aí a gente tem, ó, a flagelação de Cristo, a morte da Virgem, a ceia de Emaús, Davi com a cabeça de Golias, flagelação de Cristo. Então aqui a gente vai ter algumas imagens. A ceia de Emaús, 1601, de Caravaggio. Caravaggio é um pintor muito muito sensorial. Você olha assim para a pintura e sempre fica algum mistério na pintura, né? A gente não consegue revelar, descrever de cara o que ele diz atender nesse serviço, nessa empunhadura de traços. Bernini, 1598 a 1680. Bernini foi um escultor e arquiteto italiano. Suas obras encontram-se em Roma e no Vaticano, entre elas a Praça de São Pedro, Catedral de São Pedro, o Êxtase de Santa Teresa, Busto de Paulo V e Castelo de Santo Ângelo. Olha só que maravilha! Olha só, qualquer ser humano que olhar aguçadamente vai sentir algo. E por mais que não saiba o descrever com porcentagens o que sente, ele sabe retroprojetar e sair avivado pela arte. Olha só, o êxtase de Santa Teresa. Perfeito. É isso aí. A gente tem várias classes, vários sentidos pro êxtase. E aí a sombra do êxtase, a gente tem ela com os olhos fechados e um anjo. Como se ela estivesse imaginando um anjo com uma flecha. É isso aí. Borromini, 1599 a 1667. Francesco Borromini foi arquiteto e escultor italiano. Entre suas obras destacam-se a Catedral de São Pedro, San Agnes em Agone, Palazzo Spada, Palazzo Barberini, Sanvo alla Sapienza e a Igreja de San Carlo alle Quattro Fontane. Olha que dimensão! Andar sobre uma arquitetura assim é quase andar sobre o colo de Deus. Você entende o que o artista quer transmitir sensorialmente? Ele quer transmitir uma segurança, algo que é majestosamente da natureza, vem da natureza. E isso é o que nós todos deveríamos buscar. A gente sempre não diz que quer o melhor, por mais custoso que seja, seria econômico da nossa parte começar desde já a aprimorar a sensorialização de nós, porque isso é o que é a melhor herança e é o que melhor imprime a nossa fé na humanidade, em nós mesmos, né? É isso que a gente precisa, pessoal. A gente não precisa de menos que isso, como a gente tem tido, sabe? A gente acredita que tem isso no mundo das ideias, no mundo científico, mas cá para nós não vale nada, assim, em termos de empoderação, em termos de em termos de escala, de sequência,
de transdução, né? Andrea Pozzo, 1642 a 1709. Pozzo foi arquiteto, pintor e decorador italiano. Nessa época, o que era a faculdade nessa época? Entre suas obras estão Glorificação de Santo Inácio, Anjo da Guarda, a Apoteose de Hércules, o teto de salão do Salão Nobre do Palácio Liechtenstein, em Viena, e a falsa cúpula de São Francisco Xavier. Então, olha só, a gente entra em um lugar, olha para o céu, olha para uma imagem, olha para uma pintura, e de repente tudo muda, tudo retroprojeta, o nosso organismo se desafina pelo desafio da transdução, da sinalização que uma figura nos causa. Não precisa de Deus ou dos anjos estarem lá, mas o homem, a imagem e semelhança, aquilo que consegue transfigurar da sua sabedoria uma sentença de que pela fé e pela sua condição artística de desmontar-se um paraíso, consegue nos atender, nos viajar, nos fazer entrar nessa natureza. E aí não precisa nem de, assim, desculpa a posição, mas não precisa nem de padre e nem de madre rezando missa. Olha só, eis aí a celebração. Então vocês entendem como essa época deu realce, por que a religião ela investia bastante nisso, os reis, né? Vamos botar de novo aqui, ó, uma música. E não pense vocês que as pessoas não trabalhavam duro nessa época. Essa época era um período de vários tipos de classes, né? Mas, olha só, você tinha uma gloriosa relação entre os homens e a sensorialização, algo que a gente perdeu pela multiplicação de coisas supérfluas, coisas das mesmas coisas, né? Então, o que hoje a gente deixa um computador fazer sozinho, olha só, a sensorialização dos organismos reunidos para um bem maior, ou seja, uma sensação de ampliação desse sentimento, fazia. E aí muitos de nós acham que a gente está ganhando muito com isso. Empresas sem amor à vida. Cara, é só você fechar o olho e deixar a música te transportar. Vocês percebem? É uma entrada e uma saída constante. É um ambiente que tem muita natureza, tem muito atrito nos focos de resolução de quadras, para que em qualquer localização que a gente enxergue, a gente tenha um sentido aflorado. É como essa imagem. A gente olha para o centro, a gente tem um sentido. A gente vai um pouquinho para o lado, a gente tem um sentido. E todos os lados convergem para um centro. Ou seja, é claro e escuro. É sim e não. Ou
Vários sims e vários nãos. Ahn, Cara, viva o barroco, né? E fora cinema. Fora videogames em barato, né? Desculpa aí, mas, né? Barroco ele ganha. Barroco na Espanha. É família. É família. Aonde vocês estão nos levando? A Espanha foi o centro dos poetas barrocos, dos quais se destacaram Quevedo, Gongorra, Cervantes, Lope de Vega, Calderón, Tirso de Molina, Gracián e Mateo Alemão. Eles que fizeram a melhor literatura do século XVII, assimilada pelo resto da Europa a partir da segunda metade do século XVII. Cara, imagina o quanto que essa sociedade trabalhava e sentia. Quando eles transduziam esse sentimento para desportar esse lado bruto de trabalhar as matérias, cara, deveria ser uma literatura, e até mesmo é uma literatura que enverga o organismo. Não só faz cosquinha como essas literaturas atualmente nos fazem, né? Fazem uma certa cosquinha, um certo soprinho. Essas daqui, ó, elas batem na pressão mesmo. Além da literatura, o barroco espanhol foi um dos mais marcantes desse período, onde se destaca o pintor Diego Velázquez e as obras As Meninas, Velha Fritando Ovos, Retrato de um Homem e Cristo Crucificado. Então, Cristo era muito convidado aos artistas a serem pintados, principalmente artistas de renome. Por quê? Dava-se para comparar o lado focal da imagem de Cristo entre cada artistas. Então aqui a gente tem As Meninas, um quadro das Meninas de Diego Velázquez. Se eu não me engano, essas são filhas do rei da Espanha. Não sei se era Dom Pedro. Vamos olhar aqui, ó. Vamos ver se tem aqui falando. Aposento no Real Alcácer de Madrid durante o reinado de Felipe IV da Espanha. Então eu acredito que são as filhas do Felipe IV da Espanha. Aqui, ó, enquanto outras integram-se, a jovem infanta Margarida Teresa está cercada por um séquito de damas de companhia. Então aquela ali é a Margarida Teresa. Habsburgo foi esposa do imperador Leopoldo I. Olha que legal. Voltando, né? O barroco em Portugal. Barroco na Espanha, Portugal. Será que o barroco hoje em dia é aqueles mercados que fazem
e vendem produtos piratas, essas coisas, né? A gente consegue conciliar algumas coisas nesse sentido. O que será, o que será que é o barroco hoje em dia? Em Portugal, o barroco vai de 1508 a 1756. Padre Antônio Vieira é o principal autor do barroco literário no país. No entanto, passou a maior parte da sua vida no Brasil. Sua principal obra, Os Sermões, constitui um mundo rico e contraditório. Revela sua inteligência voltada para as coisas sacras e simultaneamente para a vida social portuguesa e brasileira. Olha só, a inteligência é uma defesa. A gente sabe que inteligência, Portugal, Padre Antônio Vieira, né? A inteligência, ela é a arte da defesa, a arte da defesa. E aí, quando ele escreve quando ele faz assim, ó, escreve sobre as coisas sacras, ele tenta defender que a impressão do homem mais verdadeira, mais sensorial, é essa busca por limpar o espírito para que ele consiga revelar esse lado, essa certeza sensorial. Então, a limpeza sacra, limpeza do espírito. Para quê? Para que o espírito revele a verdade sensorial. Por que hoje em dia a gente tem muito pouca verdade sensorial? Porque a gente está cheio de sujeira para uma sensorialidade. Então vamos supor que a gente tem um sensor aqui, ó. Só que a gente vai e coloca uma camada nele, depois coloca outra, depois coloca outra, depois coloca outra. Então quando a gente atinge esse lado sensorial, as camadas não deixam a verdade falar, a verdade, a semente sentir. Não deixam. Está muito protegida, está cheio de camadas. O lado sacral, o lado que Padre Antônio Vieira diz pela inteligência defender, é para a gente limpar essas necessidades fúteis, para que a gente deixe a nossa alma limpa para ser acertada, principalmente pelo veículo de Deus, pelo Espírito de Deus, pela natureza. Algo que é muito difícil, porque hoje a gente tem medo e a gente sintetiza medo para poder valer mais, para poder dizer que merece aumento de salário, ou que é mais indefeso que o outro, né? Então a gente meio que cria essas comparações, esses lados, alguns com veracidade, alguns com certeza, mas muito desnecessariamente a gente não sabe brincar com essa realidade. A gente, por mais que a gente tente estudar, tenta criar ciências, criar funções de operações mais controláveis, a gente não sabe ainda brincar com esses lados. Vieira foi uma espécie de cronista da história imediata. Assim, ele elaborava os sermões usando a técnica medieval, explicitando as metáforas da linguagem bíblica. Além de Vieira, merecem destaque o padre Manuel Bernardes, Dom Francisco Manuel de Melo, Francisco Rodrigues Lobo, Freira Mariana Freira Mariana Alcoforado e Antônio José da Silva. Na pintura do barroco português merece destaque a pintora Josefa de Óbidos,
de Óbidos, que, embora tenha nascido na Espanha, viveu e desenvolveu sua arte em Portugal. Dentre suas obras mais destacadas estão Maria Madalena, Confortada pelos Anjos, Calvário, A Sagrada Família e Santa Maria Madalena. Tá vendo? Temas religiosos para lembrar os homens da semente da vida, daquilo que é o mais puro sensorial, do lado sensorial. Quando você vê uma criança rindo, quando você vê uma criancinha chorando, quando você vê uma criancinha amamentando, quando você vê uma criancinha buscando a escolha, sentindo as dores do crescimento, sentindo o desejo do aquecimento dos braços que já lhe pegaram. Cara, isso é uma atividade sensorial muito forte, muito verdade. E é isso que o barroco quer. Ele quer sim e não. Ele não quer, quanto vale? Mas é por causa que ele é especializado nisso e que ele tá nisso e ele faz isso e que ele, né? Não, ele quer o sim e o não. Ele quer a fé. Ele quer acreditar em qualquer homem possível. Por mais que você castigue esse homem ou crucifique esse homem ou diga palavras de atrapalhar o escalão desse homem, ou despontue esse homem, ou chicoteie esse homem. O barroco, ele quer revelar esse homem, ele quer dizer sim, ou a sua natureza de sim estar e sinalizar as edificações, porque ele sabe que dentro da posição existe a pintura que dessacramenta todos nós pela insistência, né? O barroco no Brasil. O barroco no Brasil chegou por meio dos jesuítas no fim do século XVI. Então, com a colonização, né? Só a partir do século XVII generalizava-se nos grandes centros de produção açucareira, especialmente na Bahia, através das igrejas. Então, o que aconteceu no Brasil? Aconteceu a colonização, eles pegaram e atiçaram os índios, romperam os indianistas, criaram uma fábrica de extração de produtos, né? Pau-Brasil, cana-de-açúcar. Fizeram as Seis Marias e no final do século XVI eles começaram a catequizar os índios para que os índios se tornassem mão de trabalho. E aí, com esse cuidado, o barroco ele começa a ganhar entonações, né? Porque facilita quando você consegue fazer os índios conseguirem te entender sensorialmente, né? Você consegue uma maior facilidade. É como se você injetasse um sedativo, uma anestesia, e aí ficasse mais fácil de operar. Passada a fase do barroco baiano, suntuoso e pesado, o estilo atingiu no século XVIII a província de Minas Gerais. Foi ali que Aleijadinho elaborou uma arte profundamente nacional. E aí, por quê? Porque nessa época o Brasil ele estava ganhando status de mineração, status de ouro, né? Principalmente ouro preto. Nessa época o Brasil estava ganhando olhares de longe por esse lado de ouros, né? De ter ouro. E aí a gente tem os artistas dessa época. O Aleijadinho.
Cena da Paixão de Cristo no Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas. Essa obra foi produzida por Aleijadinho. Então, todos os mineradores, os tropeiros, a comunidade que servia, as famílias lá, precisavam de figuras que lhes ajudassem na educação, na sensorialização, na limpeza, no sacramento, né, da limpeza do espírito, né, no encontro da personalização, ou seja, a comunidade se encontrando para, para intercalar convívios, né, para ajudar nessas questões. Os artistas estavam em obra. Né? Não é à toa que lá a gente tem os 12 profetas de Aleijadinho. Nessa época não havia no Brasil condições para o desenvolvimento de uma atividade literária propriamente dita. Ou seja, tinha muita baixa em escritores. O que se viu foi alguns escritores se espelhando nas fontes estrangeiras, geralmente nos portugueses e espanhóis. E aí a gente tem esses, né, autores barrocos do Brasil. Os principais escritores brasileiros desse período foram Bento Teixeira, Gregório de Matos, Manuel Botelho de Oliveira, Frei Vicente de Salvador e Frei Manuel da Santa Maria de Itaparica. O conselho que eu dou para quem quer começar a ler textos de época, né, principalmente poemas. Nessa época tem muita produção de sonetos. É você não se apegar no detalhamento, na lógica de sair do texto compreendendo tudo. É para você pegar e degustar, como uma colher de sopa mesmo, né? E você sem tanta experiência culinária. Você pega a colher lá assim, ó. Legal. E aí vai tomando a sopa. No final, depois que você começar a ler bastante, tomar bastante sopa, ler bastante soneto, você vai começar a entender a plenitude sensorial da arquitetura de imprimir lógica nesse soneto, nesses versos. Porque é muito difícil você se conectar nesse universo, nessa grade de sentido, de uma vez. Que é muito pesado, é muito diferente do lado digestivo que a gente tem hoje de conhecimento, de portas que nos fazem conectar com informações que chegam. Hoje em dia chegam muitas informações para nós e às vezes a gente tem que ignorar conexões fortes e conectei, tá, Só que essas conexões da época barroca, elas são muito fortes, elas são conexões que vêm assim para nós, ó. Nos agarra bastante. E aí, às vezes a pessoa, ela tenta entender, aí vai fazendo assim, ó. Não, peraí, eu acho que isso aqui é aqui, isso aqui é aqui. Aí, quando pensa que não fez nada, não conseguiu fazer nada. Então, não conseguiu deselaborar, ou conseguiu um pouquinho. Então, não tente soltar tudo, deixar tudo solto. A literatura barroca, ela é presa mesmo. Ela tem muito foco, ela tem muito contraste e muito cultismo e conceptismo. É conceptismo mesmo que fala? É conceptismo, né? Esse jogo de palavras e jogo de ideias. Porque isso consegue fazer o encantamento, que é o barroco, no sentido da semente, né? Eu joguei a semente no barro e nasceu essa planta. Que encantamento, que contraste, que coisa maravilhosa, que sabor.
Então, a gente tem esse lado, né? Então, mas vai fundo no barroco, estuda o barroco, que o barroco ele é muito... A gente precisa do barroco para se salvar. Vai por mim. O contexto histórico do barroco, resumo. O Concílio de Trento, realizado em 1545 e 1563, causou grandes reformas no catolicismo em resposta à reforma protestante de Martinho Lutero. Assim, a autoridade da Igreja de Roma foi vigorosamente reafirmada após perder muitos fiéis. Olha, imagina o que é uma instituição que busca a maior quantidade de fiéis possíveis para organizar uma sociedade, uma civilização, onde tem-se de um ponto que converge a todos a classificação rítmica para que todos possam, dentro da orquestra social, viverem, terem seus rendimentos de lucro e desenformarem na melhor forma de crescer possível. Essa era a igreja. A igreja ela buscava esse papel. Só que esse papel acontecia de muito devagar, né? Você tinha os cientistas da igreja, você tinha as pessoas que vigiavam os acontecimentos, buscavam a interpretação. Para quê? Para poder ser atuante. E ainda é. Só que aconteceu esses eventos, né? Principalmente porque a igreja ela tentava elaborar formas de deshaver a verdade da natureza, criar função na converdade da nossa vida em relação, porque nós admitimos que somos da natureza. Toda a vida ela tem uma natureza que consegue se conectar, que tem um sentido. E aí esse evento causou um colapso no catolicismo, né? Rompeu a força que ela tinha. Foi importante, sem sombra de dúvida, foi muito importante. Por quê? Porque sem isso a igreja, o catolicismo, ele não conseguiria entender que ele precisa de melhorar. Porque senão ele acha que ele que é forte e tá bom, né? Então realmente a gente precisa dessas perdas de costumes. A Companhia de Jesus, reconhecida pelo Papa em 1540, passa a dominar quase que inteiramente o ensino. Ela exerceu um papel importante na difusão do pensamento católico aprovado no Concílio de Trento. São bases muito fortes, são pensamentos muito ideais para a nossa vida. Vai por mim. Não tenta criar essa dimensão de que religião, catolicismo está fora de moda. Isso não, porque isso é besteira. Um dia, isso foi o maior sucesso da vida dos homens. Foi o maior sucesso que os homens podiam ter. Hoje em dia isso não parece, mas na verdade continua sendo, entendeu? A Inquisição, que se estabeleceu na Espanha a partir de 1480 e em Portugal a partir de 1536, ameaçava a liberdade de pensamento. O clima era de austeridade e repressão. Então essa Inquisição começou a ameaçar a liberdade de pensamento. Foi nesse contexto que se desenvolveu o Barroco, numa arte eclesiástica,
que desejava propagar a fé católica. Em nenhuma época se produziu um número tão grande de igrejas e capelas, estátuas de santo e monumentos sepulcrais. Em quase todas as partes, a igreja se associava ao Estado. Assim, a arquitetura barroca, antes só religiosa, surge também na construção de palácios visando causar admiração e demonstrar o seu poder. Isso é ligar o lado sensorial dos homens, porque estar sobre construções que têm dimensões palaciais, né, fazem a artificialização de estar nessa parte valer a pena, sensorialmente valer a pena. Você caminhar ao redor vale a pena, entendeu? Eu não tenho dúvida nenhuma de que residir em locais que tem instalado essa cultura, esse domínio de operação e que permite que pessoas visitem e reagem em comum por essa fidelidade, por esse... Cara, é como se fosse uma árvore bela, né? Uma árvore da vida, a árvore que nos lembra da sagrada vida, do sagrado Criador, entendeu? Então, é necessário, cara. Por mais que a gente decodifique, modifique essa realização, é mérito desses fiéis, desse católico, é herança dessas igrejas, é herança dessa igreja, né? Então, e aí, não é só ela, né? Por exemplo, se a gente pegar as pirâmides do Egito, são obras faraônicas, né? Pirâmides do Egito. Não apareceu aqui. Vamos ver só pirâmides. Aqui, ó. Se a gente pegar essas obras assim, ó, o que isso mostra para nós? Que estar sobre essa grandeza nos faz lembrar do quanto pequenos somos e de quantas proporções importam. Você entende? Isso são coisas que... existe um ser maior que cuida de nós, que olha por nós, que consegue interpretar nós, que vai deixar a sociedade ser, né? Vai conseguir fazer a sociedade. Cara, isso é muito importante para uma sociedade, né? Isso diz abertamente que vale a pena se unir, né? Se unir para isso. E aqui a gente tem outro exemplo de união também. Olha que legal. Olha que coragem. Isso só é possível porque existem muitas pessoas ao redor. E existe o treino também. Olha que incrível. Bom, então é isso. Esse foi o vídeo falando do barroco, né? E aí no próximo vídeo acho que a gente está quase fechando os estilos de escolas literárias. Próximo vídeo a gente vai ver o quinhentismo, se eu não me engano. Vou ficando por aqui, um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui!